Olá, mulheres místicas, sejam muito bem-vindas. Eu quero convidar vocês, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e já deixe então o seu like aqui neste vídeo. Hoje eu quero falar com vocês sobre como é que funciona, da onde vêm as nossas crenças e como funciona o nosso cérebro. Da onde vêm as nossas crenças? Que muitas mulheres me perguntam, da onde vem, Michelle, esses pensamentos que eu tenho aqui, muitas vezes eu não consigo mudar. Vem da nossa infância. Quando a gente é uma criança, a gente vem para esse mundo como uma folha em branco. Essa folha em branco, ela é registrada pelos nossos pais, por aquilo que os nossos pais nos passam. E muitas de nós também, eu quero que você pare agora e perceba também assim, o que influencia todas as nossas crenças. Qual foi o ano que você nasceu? Por que isso é importante saber, Michelle? Porque isso também difere as nossas crenças sociais, porque simplesmente nós viemos para esse mundo, nós caímos nesse mundo e a sociedade já está aí, já tem leis impostas que nós temos que se adequar a essas regras. O que estava acontecendo no mundo quando você nasceu? Por exemplo, você nasceu no meio da ditadura, você nasceu quando explodiu, por exemplo, a AIDS no mundo, estava tendo guerra. Isso tudo influencia as nossas crenças, isso tudo influencia a nossa psique, os nossos medos. E tudo isso vai se tornando base de quem você é hoje. E eu quero dizer para vocês então que na programação então neurolinguística, ela fala então que os nossos medos, então o que acontece? Os nossos medos, as nossas crenças, a PNL diz que são formados na primeira parte no ambiente que a gente vive. Aqui eu vou mostrar para vocês então. Depois aqui vai aparecer que é no ambiente que a gente vive, então. E neste ambiente que vai formando o quê? Os nossos comportamentos, depois da gente pegar essa base aonde a gente viveu, aonde a gente nasceu, o país que a gente nasceu é a base que vai trazendo as nossas crenças, e dessas crenças se forma o seu comportamento, desse seu comportamento e dessas suas crenças vão se formando a sua capacidade, as suas habilidades, e depois então são formados os seus valores, e depois o que acontece? Isso tudo se transforma em quem você acredita que seja, não quem você é hoje, porque você pode sim se desprender dessas crenças na medida que você reconhece que essas crenças não favorecem mais você. Você pode sim, como eu digo, tirar uma crença limitante para colocar uma crença fortalecedora no lugar. Mas para isso nós temos que nos desprender dessas crenças. A gente não, por exemplo, você não pode se apegar a essas crenças. Muitas mulheres ficam apegadas naquilo que os pais ensinaram ou naquilo que a religião ensinou. Mas elas ficam apegadas, mas não é isso que vai levar elas para o próximo nível. Não vai ser isso que vai levar, porque isso, tudo que você aprendeu lá na sua infância, que, por exemplo, que escreveu aquela folhinha em branco para dizer, para moldar a sua identidade hoje, provavelmente não faça mais sentido para você. Mas e por que é tão difícil mudar? Porque a gente tem que se desprender daquilo que a gente acredita como sendo a nossa identidade. Então a gente tem que se desfazer dessas crenças para colocar uma crença fortalecedora no lugar. Porque a gente fica muito refém de que nem eu falei assim, a criança quando ela nasce, ela é jogada dentro daquela família, por exemplo, ela fica ali, né, naquela família. Aquela família, por exemplo, ela já tem a religião dela. Você não escolhe a sua religião, simplesmente você pega a religião que seus pais te colocam. Os seus pais colocam já, você vê como é que a sua mãe vai falando e você vai falando também.
como seu pai vai fazendo, as articulações dele na maneira de que você vai percebendo e você vai fazendo essas maneiras. Por quê? Porque a criança ela vai absorvendo essas informações, ela vai vendo também como é que as mulheres do meu bairro se comportam, como as mulheres da minha família se comportam, e assim vai formando a nossa identidade, vai formando as nossas crenças. E se hoje essas crenças não fazem mais sentido, que provavelmente não faça mais sentido para você, você pode sim se desprender dessas crenças. A gente pode colocar uma crença fortalecedora no lugar, mas para isso a gente tem que tomar consciência que essas crenças estão nos limitando. Isso é importante acontecer para que você então consiga fazer essa nova construção, porque o nosso comportamento, como eu falei, ele é moldado a partir de uma crença. Então muitas vezes a gente quer mudar o comportamento, achando que a gente vai conseguir, por exemplo, se tu não tem o hábito de ir na academia ou tu tem alguma crença que diz que ir para academia é ruim, as pessoas até vão para academia por algum tempo, mas não é no comportamento que se muda. Primeiro se muda a crença, para depois mudar, aí automaticamente o comportamento vai mudando também. Porque o comportamento que a gente tem é baseado nas nossas crenças, é baseado naquilo que a gente vivenciou lá na infância. Então agora o que eu te pergunto é, começa a fazer uma lista de como foi a sua infância, de como foi, por exemplo, o que você viu, observou dos seus pais, o que você observou das mulheres que estavam próximas de você, como estava o mundo quando você nasceu, qual é o mundo e como este mundo fala que uma mulher deve agir, porque isso possivelmente possa estar te limitando hoje. Inconscientemente você quer digamos assim, se livrar dessas crenças, mas essas crenças estão enraizadas dentro de você. Então, o que precisa ser feito primeiro? Fazer essa limpeza de crenças, olhar para as nossas dores, olhar para as nossas crenças, olhar para esses pensamentos que estão te limitando, para que assim você possa ter um novo comportamento, novas atitudes, que vão sim se tornar atitudes daí permanentes. Por quê? Porque elas não vão entrar em conflito com as crenças que estão instaladas. E aonde que fica essa instalação, então, das crenças? Bom, a psicologia, ela diz assim, vocês conhecem esse termo do subconsciente. Não sei se o que eu tô falando aqui para você tá fazendo sentido, coloca aqui embaixo também, deixa o seu comentário aqui para mim. A psicologia, ela fala subconsciente. Subconsciente é aonde está armazenada todas as nossas crenças, hábitos, todos os nossos padrões estão no subconsciente. Muitas vezes, eu não sei se você percebe, mas você faz coisas automáticas. Por quê? Porque o teu cérebro, ele já aprendeu algo, então ele faz com que sempre você, quando vê um desafio, quando você vê algum problema, aonde você vai buscar solução? Nesse subconsciente, aonde você aprendeu, aonde você formou ali a sua base. E aonde foi essa base? Na infância, que moldou o seu comportamento, que você já tem essa construção do ambiente, do comportamento, das habilidades, das crenças, dos seus valores e da sua identidade formada onde? Nessa base do subconsciente. Então tá tudo aqui para baixo. E é daqui para baixo que você tem que então mudar. Porque a consciência é você está consciente durante o seu dia 5%. Porque o resto a gente pega a programação da onde? Do subconsciente. E aonde está? É a sua programação desde a nossa infância, está aqui no subconsciente. Por que muitas vezes você procrastina algo? Por que muitas vezes você
você diz assim, eu tenho essa preguiça, porque muitas vezes você tem medo e não sabe por que tem esse medo. Porque o seu cérebro, ele já sabe que quando acontece algo, ele dispara aquele medo que está lá no subconsciente, que já está na sua programação, e ele vem para onde? Para o seu corpo, ele vem te mostrar que, opa, isso daqui já te aconteceu daquele jeito, e ele te entrega como você deve agir. Então, como você deve agir? Como você deve se comportar? Então, para você mudar o seu comportamento, para você mudar algo que você quer realizar e não está conseguindo, o que tem que ser feito? Não é simplesmente forçar muitas vezes o corpo, trabalhar essa programação que está lá no subconsciente. E simplesmente como se fizesse, imagina assim, um computador. O computador, ele tem lá uma programação no seu computador. E quando você quer mudar, o que você faz? Você desinstala aquela, bota na lixeira e coloca outra. O nosso cérebro é assim também. Para você, então, mudar um comportamento, você tem que desinstalar aquela crença, aquele pensamento e instalar outro. A gente não pode chegar lá, por exemplo, no computador, instalar algo que já está instalado. O que vai acontecer? O computador muitas vezes vai rejeitar, e é assim que acontece no nosso corpo. Quando a gente quer instalar algo, só que já está instalado algo dentro do nosso HD. O que acontece? Acontece esses conflitos, acontece a procrastinação, acontece a preguiça, acontece a autossabotagem, e a gente nem sabe por quê. E depois o que acontece na mulher? A gente se culpa, a gente acha que a gente é a procrastinadora. Eu procrastino, eu sou horrível, porque eu faço isso. Muitas vezes não é. Muitas vezes é porque você quer algo que não está compatível com aquilo que você já tem a programação. E o que tem que fazer? Mudar a programação. Mudar ali essa programação, esse software, aquele que nem do computador ali. É mudar. Porque não dá para instalar algo se já está instalado ali no teu. Vai gerar esses conflitos. Vai gerar todos esses sabotadores inconscientes que a gente faz. Tá fazendo sentido para vocês? Isso tudo que eu tô colocando aqui? Então pega agora e faça isso. Quais são as crenças que estão te limitando? Porque assim você consegue colocar outra crença no lugar. Se instalar outra. Porque só vai conseguir instalar outra quando você desinstalar aquela. Mas para isso você tem que estar consciente daquilo que é a sua programação. Certo? É assim que vai se formando as nossas crenças, que a gente vai... e tudo na nossa vida é gerado por crenças, porque tudo é algo que você acredita. Tudo é algo que foi instalado em você, e muitas vezes você nem se deu conta que você tem essa programação. Essa programação que hoje está te fazendo sofrer. Por que isso acontece? Porque a gente ainda está no aspecto da criança. E você hoje, como uma mulher adulta, você tem outras necessidades, diferente daquelas da sua criança. Que nem a gente fala que a mulher hoje, ela precisa adultecer, né? E é isso, entender que aquilo serviu para essas crenças que você trouxe até hoje, te mostraram para você sobreviver. Só que essas crenças que estavam instaladas em você instalou com o olhar, com a visão, com a percepção da sua criança. Então você precisa desinstalar essas crenças para instalar uma crença que seja uma crença de uma mulher adulta, seja uma crença de uma pessoa que vai te levar, uma crença que vai te levar para os seus desejos, para os seus sonhos, para a vida que você quer realizar. É por isso que há esses conflitos internos.
E é uma coisa assim, ó, trabalhar essas crenças é fácil? Muitas vezes não é fácil, porque a gente vai tirar toda uma programação, olhar para essa criança que carregou por tanto tempo aquilo que os pais ensinaram, mas é libertador. Quando a gente trabalha isso, a gente consegue ir para um próximo nível, a gente consegue também entender as nossas. Aí a gente começa a formar a nossa identidade, começa a formar aquilo que você quer, aquilo que você acredita que seja o melhor para você. Que nem ali, que nem eu falei ali, que é aquela, se chama a pirâmide da PNL, que eu falei que começa aqui pelo ambiente, depois o comportamento. Quem vai formando, muitas vezes, eu mesma troquei os meus próprios valores, eu mesma troquei o meu comportamento, eu troquei também as minhas habilidades, digamos assim, também muitas vezes. Por quê? Porque eu entendi que aquilo ali fortalecia a minha criança, mas não fortalecia mais a mulher adulta que eu queria me tornar. E o que acontece com isso? A gente começa a ter uma nova identidade, não mais baseada com o olhar da criança, mas com o olhar da mulher adulta, da mulher que quer uma nova visão, não também mais prendida com que aí não mais prendida com as regras da sociedade. A gente não fica mais à mercê da religião, a gente não fica mais à mercê de tudo esse sistema patriarcado que coloca em cima da mulher essa visão. A gente começa a buscar algo que seja os nossos valores. Quais são os seus valores? Aquilo que você realmente acredita, que muitas vezes está em discordância com aquilo que a sua criança tinha os valores. Muitas vezes a gente tem valores baseados nos valores dos nossos pais, mas isso não condiz mais com os seus valores. Vou dar um exemplo. Muitas mulheres, elas querem ter mais dinheiro, querem ter mais sucesso. E por que muitas vezes é um valor, né? Ali, um valor de ter algo a mais ali, né? E por que muitas vezes a gente não consegue isso? Porque lá na infância não era um valor para o pai e para a mãe olhar para o dinheiro, olhar para isso. Eles tinham outros valores, o pai e a mãe. E essa mulher hoje carrega esses valores do pai e da mãe, mas não é isso que ela quer. Então, para isso tem que se desfazer dessas crenças e colocar outras crenças fortalecedoras em cima disso. Só assim a gente consegue também evoluir, buscar os nossos sonhos, não mais os sonhos da criança, não mais às vezes o sonho que foi sonho dos nossos pais, mas aquilo que é os seus sonhos. Isso você consegue realizar a partir da visão da adulta, não mais da visão da criança. Certo, mulheres místicas? Então eu quero deixar aqui para você, fazer um convite para vocês me seguirem lá no Instagram. Eu sou Michele Dias. E fazer parte aqui se inscrevendo neste canal aqui, deixando seu like. Eu quero convidar vocês também, se vocês têm todas essas questões da criança, de dores emocionais, a fazer parte do meu método, que é Raízes Emocionais. Justamente isso, a gente olhar para essas dores, olhar para essas crenças, olhar para estes medos da criança e assim fortalecer essa mulher adulta, para que a gente consiga viver uma vida, muitas vezes sem essas dores emocionais que a gente vem carregando por muito tempo. A gente vem carregando desde a nossa infância, porque o método é justamente isso, é descobrir quem eu sou, é ressignificar, é curar essas dores, esses medos, essas crenças, é trazer de volta a nossa potência feminina, é curar a nossa energia masculina, é abraçar também a nossa energia feminina, fazer essa
como é que eu posso dizer, esse resgate, essa reconexão com a nossa ancestralidade, para que a gente possa então agradecer por todos aqueles ensinamentos que a criança teve, mas que hoje a adulta agradece e a adulta se libera para que ela possa seguir com seus sonhos, para que ela possa seguir com a sua vida. E é isso que o Raízes Emocionais traz, Raízes Emocionais para mulheres, onde eu trabalho mais voltada para a psique feminina, voltada para essa questão da ancestralidade, voltada para essa questão do feminino, entendendo as necessidades mais da mulher, porque as nossas necessidades são diferentes de homens. E tudo isso, a Raízes Emocionais ali no método, é onde a gente vai fazer esse resgate. Vai fazer esse resgate e essa liberação, para que assim você possa viver, como eu digo, uma vida criativa. O que é uma vida criativa? Uma vida de sonhos, é uma vida de liberdade, aonde você possa fazer da sua maneira, construindo a sua identidade de uma forma mais leve para você, conectada com a sua essência. Então eu quero te convidar a fazer parte então do método Raízes Emocionais. Se você quer saber mais, me mande lá no direct, mande alguma mensagem que a gente vai fornecer para vocês mais dados então sobre o Raízes Emocionais.